Há 60 anos, Deus começou a escrever uma linda história em Niterói. No final da década de 50, a cidade vivia um período de crescimento e transformação. São Francisco ainda era um bairro tranquilo, com características quase rurais, ruas pouco urbanizadas e uma paisagem muito diferente daquela que conhecemos hoje. Foi nesse cenário que Deus começou a preparar o terreno para uma obra que alcançaria gerações. Movidos pela fé, pela visão missionária e pelo desejo de levar o Evangelho cada vez mais longe, irmãos da Igreja Presbiteriana de Niterói passaram a sonhar com uma nova frente de trabalho naquele bairro. Aqueles encontros simples, realizados nos lares, foram os primeiros passos daquilo que viria a ser a Igreja Presbiteriana Betânia. Ao mesmo tempo, Deus também conduzia pessoas para fazer parte dessa história. O reverendo Antônio Elias abraçou com entusiasmo a visão de expandir a obra do Senhor naquela região. Quando alguma das famílias pioneiras precisaram mudar de cidade, surgiu a necessidade de encontrar um novo lar para as reuniões. Foi então que o Senhor usou a vida do presbítero Romeu, sua esposa e seus filhos. E no dia 28 de junho de 1960, a casa da família Romeu, localizada na rua Tupiniquins, número 23, tornou-se o primeiro endereço fixo da futura Igreja Presbiteriana Betânia. A partir daquele dia, o lar daquela família passou a ser muito mais do que uma residência. Tornou-se ponto de pregação, sala de aula, local de oração e lugar de comunhão. Ali, irmãos se reuniam para estudar as Escrituras, cantar louvores e compartilhar a esperança do Evangelho. À medida que o trabalho crescia, mais pessoas chegavam. O espaço já não comportava todos os que desejavam participar. Era um sinal claro de que o Senhor estava fazendo prosperar a sua obra. Então veio um novo passo de fé. Em maio de 1963, diante de uma congregação cheia de esperança, foi lançada a pedra fundamental do primeiro templo da Betânia. O terreno, adquirido antes pela fé, começava agora a receber as bases de uma igreja que alcançaria gerações. O sonho estava se tornando realidade. Em 24 de janeiro de 1965, o Conselho autorizou oficialmente a organização da congregação. A liderança local começou a ser estruturada, o trabalho se fortaleceu e os frutos começaram a aparecer. Conferências evangelísticas foram realizadas. Novas pessoas entregaram suas vidas a Cristo. Profissões de fé e batismo passaram a fazer parte daquela comunidade que crescia sob a graça de Deus. Até que chegou o grande dia, em 19 de junho de 1966, exatamente às 10 horas e 20 minutos da manhã, reuniram-se os membros da Congregação Presbiteriana de São Francisco para um momento histórico. Após anos de oração, trabalho, perseverança e fé, a congregação foi oficialmente organizada como Igreja Presbiteriana Betânia. Nascia uma igreja que continuaria crescendo, servindo e proclamando o Evangelho pelas décadas seguintes. Mas por que Betânia? Betânia era uma pequena aldeia onde moravam Marta, Maria e Lázaro, amigos queridos de Jesus. Era o lugar onde o próprio Senhor frequentemente se dirigia para descansar após longas jornadas. Foi também em Betânia que Jesus realizou um de seus maiores milagres ao ressuscitar Lázaro, revelando seu poder sobre a morte e sua glória diante de todos. Betânia, então, tornou-se símbolo de descanso, consolo, paz, restauração, trabalho e milagre. Um lugar onde Jesus gostava de estar. E por isso esse nome foi escolhido para a nova igreja. E desde então, permanece como um desafio permanente para cada geração: ser uma comunidade onde Cristo é honrado, amado e recebido. Após a sua organização, a igreja continuou crescendo. As sociedades internas foram organizadas. Os ministérios floresceram. A evangelização ultrapassou os limites de São Francisco e alcançou diversas comunidades, bairros e cidades. A paixão por anunciar o Evangelho tornou-se uma das marcas da Betânia. No final da década de 1970, a realidade era evidente.
A Betânia precisava dar mais um passo de fé. E durante uma celebração de aniversário da igreja, enquanto o templo da rua Major Frois encontrava-se completamente lotado, surgiu uma pergunta que ecoava no coração de muitos: como preparar espaço para aquilo que Deus ainda faria? E a resposta veio através da oração. Foi então que Deus começou a abrir uma porta extraordinária. Em 1984, diante da necessidade urgente de acolher a igreja que continuava crescendo, foi tomada uma decisão corajosa. Antes mesmo da construção definitiva do novo templo, os irmãos ergueram um grande tabernáculo provisório na nova propriedade da Estrada da Cachoeira. Uma estrutura ampla, sólida e funcional, construída para receber o povo de Deus, enquanto os planos para o futuro continuavam avançando. E foi assim que, em 15 de setembro de 1984, a Betânia inaugurou sua nova sede. Aquele momento representava muito mais do que uma mudança de endereço. Era o testemunho de anos de oração, generosidade, perseverança e fé. Era a confirmação de que Deus continuava conduzindo a sua igreja. E como foi dito naquela histórica inauguração de 1984, os edifícios passam, mas a igreja permanece. Porque a verdadeira igreja não é feita de concretos ou tijolos. Ela é formada por homens, mulheres, jovens e crianças, alcançados pela graça do Senhor e unidos pelo sangue de Cristo. Ao longo dos anos, o Senhor também levantou pastores para conduzir seu povo. O reverendo Antônio Elias lançou os fundamentos dessa obra, com fé, coragem e amor pelo reino de Deus. Posteriormente, o reverendo Caio Fábio Filho assumiu o pastorado, deixando sua contribuição em um período importante da caminhada da igreja. Em seguida, o dinâmico e jovem reverendo Teófanes de Almeida Elias, filho do reverendo Antônio Elias, conduziu a igreja, dando continuidade ao legado recebido e fortalecendo ainda mais o trabalho desenvolvido. Depois dele, o reverendo Josué Rodrigues de Oliveira exerceu um ministério abençoado, marcado pelo ensino da palavra, pelo cuidado pastoral e pelo crescimento da igreja. Em dezembro de 2012, o reverendo Teófanes de Almeida Elias, o nosso pastor Tel, retornou ao pastorado efetivo da Betânia, ministério que continua exercendo até os dias atuais. A história da Betânia é marcada pela oração, serviço, generosidade e amor ao Evangelho. E mais recentemente, em 2024, Deus nos concedeu mais um marco importante. Foi inaugurado o prédio anexo da igreja, ampliando significativamente nossa capacidade de servir. Novos espaços passaram a abrigar a escola bíblica e os nossos projetos sociais, além de ambientes de oração, comunhão e capacitação, fortalecendo ainda mais o compromisso da Betânia com o cuidado das pessoas e a proclamação do Evangelho. E reconhecemos que cada capítulo dessa história foi escrito pelas mãos fiéis do Senhor. O Deus que sustentou a Betânia durante 6 décadas continua sendo o mesmo Deus hoje. Por isso olhamos para o futuro com esperança. Cremos que os melhores dias da igreja não pertencem ao passado, mas continuam guardados nos propósitos de Deus. Que a Igreja Betânia permaneça sendo uma casa de adoração, comunhão, serviço e proclamação do Evangelho. De fato, uma verdadeira Betânia, um lugar onde Jesus é bem-vindo.